Está no ar o Cast UCEF. Olá, para você que nos acompanha no Cast UCEF, estamos iniciando hoje o primeiro episódio da quarta temporada Carreiras que Inspiram na área jurídica. E para esse primeiro episódio, trouxemos convidados especiais, oficial de justiça, o advogado Lacir de Souza Bueno e os acadêmicos do curso de Direito aqui da UCEF de São Miguel do Oeste. Eu sou a Andressa Mosqueta e você vai nos acompanhar aqui hoje temas de superação, inspiração, oportunidades e desafios superados, não é, Fran? E eu sou a Fran, hoje direto de São Miguel do Oeste. Temos a honra de conversar com alguém que conhece muito bem os desafios e as recompensas de servir à justiça. Nosso convidado é o oficial de justiça Lacir de Souza Bueno. Então, para a gente começar, Lacir, seja bem-vindo a esse primeiro episódio que promete, porque a gente vai estar recebendo aqui pessoas importantes, com carreiras bonitas, que vão inspirar aos nossos acadêmicos. A gente iniciar, como é que foi os desafios lá no começo, na sua trajetória profissional até chegar aqui? Boa noite à nossa audiência. Eu inicialmente gostaria de agradecer esse dileto convite dos acadêmicos, da professora Simone, coordenadora do curso. Para mim é uma satisfação voltar na UCEF, uma instituição de referência aqui na nossa região, juntamente com os acadêmicos que faz também o nome dessa instituição, né? Respondendo a sua pergunta, então, no início, como tudo, é muito difícil, né? Eu me formei em Direito no final de 2013, numa instituição em Foz do Iguaçu, e eu sabia que eu gostaria de fazer concurso, né? Inclusive, no meio da graduação, eu ganhei uma bolsa da SMAF do Paraná, Escola da Magistratura Federal, e comecei a estudar para a carreira de magistrado federal, que era o meu objetivo com a graduação em Direito. E no passar do curso, fazendo lá no terceiro ou quarto ano, se não me engano, acho que era o quarto ano, fazendo o curso, eu percebi que estava difícil de conciliar a graduação com o curso, porque é um curso muito puxado da SMAF, né? Um curso de preparação para o juiz federal, aí por esse motivo tive que parar. Mas eu persisti no objetivo da carreira jurídica, aí já no final da graduação, fiz o exame da ordem, ainda sem formar, sem colar grau, fui aprovado no exame da ordem. Após, fui advogar, aí mudei para essa região, minha família é daqui, voltei para cá e comecei a advogar e advoguei até agosto de 2022, né? Mas o estudo para concurso, naquela época eu não tinha muita noção. Caminho das pedras, demorei bastante para pegar o caminho das pedras, como que as provas exigiam, qual o estudo que tinha que fazer, porque é totalmente um estudo diferente do que é praticado na graduação, na academia. Dentro da academia tem um estudo mais científico. O concurso público exige você memorizar o conteúdo e marcar a questão certa, né? Quer dizer, teve um momento de garimpo de algo novo ali. Sim, foi necessário várias vezes aprumar, né? Mudar a forma que estava estudando, porque os estudos, o concurso em si, são provas difíceis, são provas feitas para pegar o candidato em determinados pontos do conteúdo, né? Então você precisa ter um estudo muito específico para o concurso público. E eu sofri muito com isso, porque naquela época a gente não tinha acesso como hoje. Não tinha assim, muito grupos de WhatsApp, o Twitter, né? O Twitter em si, quem sabe aproveitar o Twitter, hoje os concurseiros estão muito no Twitter, né? Naquela época não tinha isso daí. A gente tinha muito fórum, tinha vários sites que tinham fórum, mas você postava uma pergunta lá, ia uma semana para a pessoa responder. Era muito reativo, né? Não era mútuo como a gente tem hoje. Não era dinâmico. Hoje é muito rápido. Ele manda tô com dificuldade em tal tema, de tal disciplina. Já vem lá um mapa mental, um resumo. A inteligência artificial proporciona isso. E a pessoa que estuda para carreira jurídicas, para concurso público, tem que se utilizar dessas ferramentas. Elas estão disponíveis até gratuitamente, né? Então, naquela época a gente não tinha, então era garimpar pedra mesmo. Era muito difícil, né? Era sentar, pegar o livro, o vade-mecum, isso depois eu aprendi que
para passar no concurso público, eu ia ter que estudar muita lei seca. E aí, quando eu comecei a estudar a lei seca, o que é a lei seca? É a lei, o texto de lei sem comentário, para você memorizar aquilo e poder, na hora da prova, passar. É que tem muitas bancas que cobram o texto integral. Do jeito que está no artigo, está lá na prova. E aí, isso você vai pegando com o tempo. E eu sofri muito para chegar nesse ponto, né? Mas, no final, deu tudo certo. E fui aprovado em 2018, em segundo lugar nesse concurso de oficial de justiça. Demorei um pouco para tomar posse, foram 4 anos, porque eu tive uma questão dentro do tribunal, por causa da minha deficiência, não se fazia a minha nomeação, porque tinha uma dúvida, qual que era a ordem para se nomear uma pessoa com deficiência. Em razão disso, eu tive que ir ao CNJ em 2 oportunidades, que é o Conselho Nacional de Justiça, para que o órgão, então, essa corte administrativa, dissesse qual que era a ordem. A partir disso, quando se definiu, então houve a minha nomeação Quer nesse dizer, cargo. foi um segundo momento Foi. de ainda lutar Sim, pelo direito. sim. Isso é muito normal dentro das carreiras jurídicas, né? Muitas vezes você tem uma negativa de um órgão, até dentro de um juízo, né? Que pensa de uma determinada maneira, você às vezes tem que impetrar um mandado de segurança, ou até mesmo um habeas corpus na seara criminal, para que aquele direito seja cristalizado, seja disponibilizado por jurisdicionado. Isso o STJ tem dito muito, né? Tem falado em várias oportunidades nesse sentido. Então, a minha luta foi muito nesse sentido, de se determinar exatamente onde eu queria chegar. Eu tinha isso em mente, eu sabia que eu queria concurso público, né, uma carreira dentro do Poder Judiciário, era a minha vontade, e eu persisti. Eu acho que a persistência é muito importante. Só não alcança quem desiste. O William Douglas, hoje um desembargador federal, ele sempre falou: concurso público é uma fila que você começa a estudar, entra nela, se você não sair da fila, vai chegar a sua vez, você vai tomar posse. E assim ocorreu comigo. Para começarmos, você pode nos contar um pouco sobre como é ser um oficial de justiça no sistema judiciário brasileiro? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao longo da sua carreira e o que te motivou a seguir nessa jornada? Olha, eu costumo pensar que é um grande desafio, porque o oficial de justiça é aquele que dá voz, que dá efetividade para as decisões judiciais. Os advogados, as partes, levam ao conhecimento da justiça as causas, os dilemas, os conflitos, e quando há decisão judicial, é o oficial de justiça que tem que fazer que isso ganhe vida no mundo da prática, no mundo real. E, por vezes, você se depara com situações muito delicadas, né? E um dos maiores desafios que eu vejo hoje, e não é nenhuma crítica para o nosso Tribunal de Justiça, é a falta de treinamento que os oficiais de justiça têm, essa ausência, né? Então, você toma posse num dia, aí você tem lá, você sai a sua nomeação e tal dia é sua posse, né? Hoje, no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, na Corte Catarinense, tem um programa que se chama Novos Laços, que todos os novos servidores ingressam na instituição, faz uma semana para conhecer os direitos, os deveres, alguns dos deveres, né? Mais direito que os deveres, e então te faz uma formação básica ali, né? Mas como servidor. E quando você vai na prática, né, muitas vezes você tem que cumprir um mandado de prisão, tem que cumprir uma medida protetiva de urgência que é deferida. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Exatamente. Essa é a grande situação, né? Você pode pegar os autos, né? Tem lá a reclamação da parte que foi na delegacia, pegando, né, a medida protetiva, que é um exemplo clássico. Você tem lá o relato da vítima, o relato do agressor, mas quando você pega aquela ordem judicial, você tem que, por exemplo, né, uma das medidas que está na lei é o afastamento do lar. Né? O agressor você tem que ir lá e tirar a pessoa do lar, tem que afastar ele do lar, né? E o oficial de justiça eu vejo assim também como um primeiro garantidor de direitos fundamentais. Vocês vão estudar isso, se não estudaram ainda, e é um catálogo de direitos que estão lá no artigo 5º da nossa Constituição.
né? Então, não é o cumprimento, pegando esse exemplo do afastamento, não é muito simples. Você tem que chegar lá, demonstrar para a pessoa a decisão judicial, né? Muitas vezes você precisa ter um pouco mais, ser mais incisivo, né? Porque a pessoa ela está apega ao patrimônio e por vezes é leiga, não deu tempo de ter uma orientação jurídica ainda, né? Então ela pensa que ela vai sair da casa e vai perder todo o patrimônio. Mas não, ali é uma medida protetiva para a mulher, para a vítima da violência doméstica. Então ela vai ser tirada do lar e após vai correr os outros processos. Vai ser o trâmite. Então é muito desafiador, né? Eu me lembro quando eu comecei, logo no segundo ou terceiro dia, veio uma ordem judicial para pegar duas crianças da mãe, né, e entregar para o pai. E isso mexeu muito comigo, porque quando eu, totalmente sem experiência, né, inexperiente, conhecedor do direito, porque é teoria, conhece, mas na prática é outra coisa. Peguei a ordem judicial, 7h e pouco da noite, saiu no plantão, fui lá, e me marcou muito porque as crianças grudaram na mãe e não queria sair. Aí tive que chamar o conselho tutelar, o apoio psicológico, toda aquela situação, explicar que era uma decisão judicial, e a mãe também se desesperou, né? Então, é muito desafiador. A gente, de um lado, você efetiva a decisão judicial, mas do outro lado você sabe que tem pessoas ali com problemas que porque procuraram a justiça para resolver, né? E aí cumpri essa decisão judicial, fui para casa pensando naquilo, mexeu muito, demorei um pouco para dormir aquela noite. Aí passou uns 4 ou 5 meses. Um dia eu tô chegando num prédio, né? Tô chegando num prédio e aí vem duas crianças. Eu não me lembrava mais da fisionomia das Sim, claro. crianças. E vem duas crianças correndo e o tio, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí desceu uma senhora, né? E falou: olha, elas nunca esquecem de você. Eu falei: mas por quê? O que que eu fiz que marcou tanto a vida dessas crianças? Porque você tirou elas de uma situação que elas estavam sofrendo dentro da casa e elas te agradecem por isso, né? Então, nesse momento, confortou meu coração. Depois de alguns meses, você receber um afago, o afeto de duas crianças que estavam sofrendo algum problema dentro de uma casa, que foram para outra casa e que, a partir dali, começaram a ter os seus direitos, a sua vida, a infância preservada, né? Então, é desafiador, sem dúvida. É um trabalho muito que exige muito cuidado, como acho que qualquer situação, mas o oficial de justiça ele precisa ter esse tato, né? Humanizado. Essa sensibilidade e eu sempre procuro ter essa cabeça de garantir os direitos fundamentais. As crianças até se abraçaram com a mãe porque não tinha um conhecimento de como era um lar fora do âmbito que elas tinham com a mãe ou com os Mais ou menos familiares que isso. moravam com ela. Então, era algo que para elas podia ser aterrorizante, podia ser algo novo, podia ter medo de Ela não tinha conhecer. noção da violência, da situação que estava atrapalhando a infância. Foi Estava causando enxergar não, depois isso, o claro. distanciamento. Quando saiu daquele ambiente Querido. agressivo, aquele ambiente poluído, contaminado, foram perceber e eram crianças de, não lembro agora, 5 ou 7 anos, dois irmãos, alguma coisa assim. Então, me marcou muito essa situação. Então, respondendo a sua pergunta, no nosso sistema, o oficial de justiça é o longa-manos, né, da justiça, é o cumpridor de ordem judicial. O juiz decide, o cartório faz a parte documental e o oficial de justiça é o que leva para as partes a solução que ficou decidido dentro de uma audiência, de um processo ou de um acordo até mesmo, né? Que bacana, que história, né, Lacir? Sim. Tantas outras depois, né? Sim, Vão formando você, Lacir, você, oficial de justiça. sim, é verdade. Vi já que ele já falou sobre um dos mandados, né? Mas você foi lá sem saber o que aconteceria lá, né? Em alguma outra situação que talvez teve, que você precisou, assim, ter uma preparação psicológica antes, que você pegou aquele mandado e olhou assim, não, isso daqui provavelmente vai ser algo que vai mexer mesmo contigo em alguma situação, antes de você ir lá.
Tem alguma situação que aconteceu assim, que precisou de uma preparação psicológica para ti? E se puder comentar com nós, qual Sim. foi? Então, o nosso trabalho exige essa preparação continuada, né? Você não tem esse tempo para dizer, olha, eu vou me preparar hoje para trabalhar amanhã, né? Você precisa ter esse equilíbrio, ter essa inteligência emocional, porque os processos são muito dinâmicos. O que acontece dentro dos fóruns, para as partes, em algumas situações, pode demorar, mas dentro dos fóruns tem muitos processos, tem muitas causas. Então, todo dia está recebendo situações que demandam uma preparação continuada. Se você não tiver essa condição, com certeza o teu trabalho se torna bem mais difícil, né? Bem mais complicado. Teve uma situação que me marcou também, de um afastamento do lar, em que a pessoa já estava há alguns dias sem alimentação, né? Tava a mulher, uma moça de 17 anos, estava já alguns dias sem alimentação, sem banho, sem celular. Então, ali já estava ocorrendo uma situação bem complicada. E quando a gente chega lá, você abre a porta, aquilo te dá, num primeiro momento, te chama atenção, mas daí você precisa ter toda uma frieza, todo um preparo psicológico para poder contornar a situação. E em muitas situações dessa, o agressor ele fica muito nervoso, né? Então você precisa ter o apoio, e a Polícia Militar tem prestado um serviço muito bom nessa parte, né? Polícia Militar com policiais até preparados para atender junto com os oficiais de justiça essas questões, porque demanda uma sensibilidade, né? Você precisa ter todo um cuidado, principalmente com a vítima, com o agressor, para que aquilo não gere mais dano. Ou se precisar de alguma coisa mais firme, que seja o menor possível, né? Isso é necessário que você faça esse trabalho continuado. E aí é importante, né? Eu aprendi isso. É importante você tirar suas férias, de aproveitar o momento de recesso do Poder Judiciário para realmente descansar, Esvaziar a mente. esvaziar a mente para poder, quando retomar o seu trabalho, você está preparado para que as decisões sejam efetivadas na vida das pessoas, que é o que precisa. As pessoas procuram a justiça porque realmente precisa. É o último recurso, muitas vezes, na vida de alguém, né? E, quer dizer, para o oficial de justiça, que tem a sua vida também, né? Claro. É muito também uma questão de perfil, Lacir. A gente pode dizer assim, não, eu tenho perfil para encarar isso, eu tenho perfil para, concomitante a essa minha rotina de oficial de justiça, eu trabalhar a minha saúde mental. Você acha que isso também tem em relação tem perfis que não dariam conta? Olha, eu acho que pode ser. Ou não? Ou é algo para se trabalhar, que isso você vai construindo, você vai conquistando também? Eu acho que sim. Eu acho que vai conquistando esse calejar, vamos chamar assim, esse Essa calejar. segurança da lida. É no tato mesmo, de ir para ir trabalhar e cumprir as ordens, conversar com os juízes, né? Falar, olha, tem essa situação aqui, como o senhor quer que cumpra, qual que seria a melhor maneira de se cumprir essa ordem judicial. Muitas vezes eu troco essa ideia junto com os policiais que, em alguns casos, foram os próprios que atenderam a ocorrência, né? Então você já pega essa preparação, ó, essa pessoa é mais violenta, essa pessoa é mais tranquila, é mais calma. Mas esse trabalhar que você diz é importante. E eu acho que a pessoa, quando ela entra nesse cargo, eu particularmente defendo a pessoa ser vocacionada, né? A pessoa que é vocacionada, por exemplo, para ser um padre, para ser um juiz, um promotor de justiça, ela vai ser feliz naquilo que ela faz. Exato, esse é o ponto. Esse é o ponto, a vocação. Esse E é o aí, ponto. não sei se tem algum curso que te dê essa questão de você sentir qual que é a sua vocação. Vai de você mesmo. Você vai se achar, né? Você vai começar a trabalhar, vai perceber, não, estou no lugar certo. E se sentir que não está no lugar certo, mude. Mude. Sempre a tempo. Sempre a tempo, né? Sempre a tempo. Mas é importante, a gente quer que, e o Estado precisa, né?
que venham pessoas novas mesmo, com sangue novo, com energia, né? Para que se entregue o melhor do direito para todas as partes. No seu dia a dia de oficial de justiça, qual que é o seu ecossistema de apoio? O senhor mencionou bem antes aí a polícia militar, né? Qual seria, assim, esse ecossistema, esse pilar diário que você pode contar? Então, primeiro, dentro de casa, né? A minha esposa me apoia bastante. A gente, não é que eu levo trabalho, mas muitas vezes eu chego em casa, é um momento de conversar. Olha, você aqui, e alguns apontamentos, né? Mas, profissionalmente, a Polícia Militar, Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social, por vezes também dá um apoio importante. Os próprios juízes, eles têm muita preocupação nesse sentido, de que as suas decisões sejam cumpridas de maneira a sempre efetivar o direito, né? Eu acho que essa é a tônica dessa nossa conversa aqui. O oficial de justiça, ele tem que preservar direitos, mas tem que entregar aquilo que ficou, às vezes, decidido dentro do processo. E olhando para o futuro, Nastir, como você visualiza a profissão do oficial de justiça? Quais são as principais tendências e inovações que você acredita que serão necessárias para manter a justiça acessível e eficiente? A justiça, eu acho que vamos abrir um pouco. O mundo é feito de pessoas, de humanidade, de sensibilidade. O trabalho de oficial de justiça exige isso, você ter essa sensibilidade. Então, que as provas de concurso e até o próprio tribunal se preocupem nesse sentido de fornecer instrumentos que tragam segurança no trabalho do oficial de justiça, né? Nós temos aí a tecnologia, que ninguém segura mais, e nem é bom que se prenda mesmo, mas a inteligência artificial, hoje a gente tem o sistema de poder fazer o nosso trabalho em algumas situações, apesar de eu particularmente preferir ter esse contato com as pessoas, né? Ir lá, entregar o documento, explicar, olha, que o senhor está sendo citado, é o ato pelo qual o senhor toma conhecimento, que existe um processo, uma demanda contra o senhor, a oportunidade do senhor se defender, o senhor pode produzir as provas, né? Então, explicar, garantir esse direito fundamental, porque nem todo mundo se preocupa em saber dos seus direitos, né? Eu tinha uma professora muito bacana na minha graduação, ela sempre dizia assim, o brasileiro ele não se preocupa muito com lei, com conhecer os seus direitos, né? Nem com direito previdenciário e nem com seus dentes. Ela dizia assim, né? Então, é uma preocupação que a população deve ter, conhecer, porque muitas vezes acontece alguns casos por falta de ignorância, né? E a tecnologia, ela contribui, mas nada substitui, nada, absolutamente substitui esse contato que a gente está tendo aqui, Exato. né? Eu sentir, olhar para você, sentir se eu estou respondendo, se você está ficando satisfeito com a resposta ou não, e assim a parte. Agora à tarde eu recebi um mandado de ordem judicial para medidas protetivas, eu mandei mensagem, daí eu percebi que a pessoa não tinha entendido, né? Aí eu liguei, aí realmente se tratava de um senhor que tem dificuldade em lidar com o WhatsApp, aí expliquei para entendi. Então, tinha algumas medidas protetivas deferidas contra ele, né? E aí esse contato de ligar, né, foi importante, né? Mas a tecnologia, ela tem que ser um facilitador, né? E o nosso tribunal aqui tem investido nisso, para que não só o cargo de oficial de justiça, mas que os juízes, que os servidores do cartório, que todos utilizem da tecnologia que está vindo, está aí, é presente já desde do processo eletrônico, e se utilize disso para melhoria, né? Mas que não deixe a tecnologia substituir isso aqui, o sentimento, a sensibilidade, né? Que a tecnologia não substitua isso, porque eu acho que aí vai ficar difícil, né? Ainda o compartilhamento do conhecimento mediado, né, pelo humano é insubstituível. Sim, é verdade. Porque usado
de uma maneira, vamos dizer, de uma maneira ineficiente, vai causar muito prejuízo. Né? Então, o trabalho do oficial, alguns têm até, esses dias, numa fala do presidente do STF, do ministro Barroso, ele disse, olha, a profissão de oficial de justiça vai ficar obsoleta. Não por ser oficial de justiça, eu estou oficial de justiça, não sei quanto tempo vou ficar oficial de justiça, né? Mas eu acho que não, porque tem situações que exigem. Né? O que ele quis dizer com essa fala, a minha interpretação? E que a tecnologia vai diminuindo tanto as atribuições que não vai mais precisar ter. Mas eu acho que não, porque como que você vai cumprir, por exemplo, um afastamento do lar por informar a pessoa? Você foi aqui uma decisão que você tem que sair do lar. Não é efetivo. E a vítima? Será ignorado, certamente. E na maioria dos casos, imagino, né, Nacir? Apesar da disciplina, a vitimologia ser antiga, mas agora que há uma preocupação, prof. Simone, até no Ministério Público, com relação a se preservar os direitos das vítimas. Se preocupar com a vítima, seja a vítima da violência doméstica, seja a vítima de um processo criminal. Agora, não vai, vamos dizer, 20 anos, e há essa preocupação. O CNJ tem feito cartilhas, né, para que as pessoas saibam dos seus direitos como vítimas, mas é algo muito recente ainda. As pesquisas na academia ainda tá indo muito bem, mas ainda não é algo muito publicado. Enfim, ainda está num estágio de ir para. Quer dizer, tem um processo educativo que precisa ser mais efetivo. Sim, com certeza. Com certeza. Então, a tecnologia, ela vem, a gente não vai conseguir impedir isso, nem eu quero impedir, mas ela tem que ser usada de forma inteligente e que cause menos transtorno na vida das pessoas. Certamente. Muito obrigada, Nacir, pelas suas contribuições. Agradecer aqui a presença dos nossos acadêmicos do curso de Direito da UCEF de São Miguel do Oeste. Agradecer a presença da Fran também. E esse primeiro episódio foi sensacional. Já deixa aí a dica, busque mais informações sobre os seus direitos. E inspirou você, tenho certeza que sim. Então, continue nos acompanhando, porque virão mais episódios pela frente nessa 4ª temporada, que debate aqui carreiras que inspiram na área jurídica. Até lá! Você acompanhou o Cast UCEF.